Paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui para fazer a nossa primeira videoaula referente ao dia 16 de março, para os alunos da turma do básico do curso de Teologia Sistemática. Esta aula será baseada no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. A nossa aula estará fazendo primeiro uma revisão, mediante ao afastamento das salas de aula que nós tivemos devido à quarentena, e logo após estaremos retomando o tema, que é Deus, dentro dos seus atributos e demonstrando o Deus Trino. Dentro desta revisão, nós iremos falar sobre a existência de Deus. A Bíblia, ela não prova a existência de Deus. Contudo, ela declara que Deus existe. Poderia ainda complementar e falar de uma maneira melhor. A Bíblia fala que Deus é. Não existe uma palavra para definir melhor o que seria a existência de Deus. Nós vimos que Deus existe por causa sui, por causa de si mesmo. Então, mediante a isso, Deus não foi criado, Deus não foi feito, Deus não nasceu, Ele apenas é. Por isso que até mesmo a palavra existir, ela não é muito próxima para compreender a existência de Deus. Contudo, mediante ao pensamento humano, podemos ver também que existe alguns argumentos que possam apontar para a existência de Deus de uma maneira filosófica, de uma maneira racional e até mesmo apontando para um lado teológico. Seria o argumento da criação, o argumento do desígnio, o argumento da história e o argumento da crença universal em Deus. Vale ressaltar que essa crença universal em Deus, ela não é uma crença onde todas as pessoas acreditam em Deus, mas é uma crença onde a maior parte das pessoas acreditam em Deus. Por isso que vimos também algumas doutrinas falsas que vão trazer a negação da existência de Deus. Elas trazem dentro de um caráter, às vezes, teológico, de uma má interpretação bíblica, ou até mesmo por uma tendência de um aspecto religioso, como o caso do budismo e das religiões afros, que não têm um entendimento da existência de um Deus supremo, criador, ou através de filosofias humanas ou de filosofias políticas, sociopolíticas, como o caso do marxismo, concernente aos atributos de Deus. O conceito de atributo, ele vem da palavra latina attributum. Ele vai trazer a característica de algo ou característica de pessoa. Concernente a Deus, podemos ver atributos ativos, que estão sempre relacionados ao universo, e atributos morais, que estão sempre relacionados ao ser humano. Estes atributos, eles vão sempre falar da natureza íntima de Deus. Podemos ver dentre tais a espiritualidade. Em João 4:24, declara que Deus é espírito. Isso quer dizer que ele não tem forma corpórea. Podendo, então, fazer o pensamento de que se Deus é espírito, o corpo supremo seria o corpo espiritual. Por isso que a igreja tem a esperança de ter um corpo glorificado, que seria um corpo imortal espiritual. Infinitude. Eu gostaria até mesmo, apesar no livro falar infinitude, a melhor palavra seria eterno.
Porque infinito é aquilo que tem início, mas não tem fim. E eterno é aquilo que não tem início e não tem fim. Contudo, no livro, quando vocês lerem, vocês vão perceber que o autor ele fala eterno em vez de infinitude. Deus é eterno. Ele existe antes da existência de tudo. Antes de tudo acontecer, Deus é. Não tem como colocar um ponto aonde nós podemos falar que nesse ponto Deus passa a existir. Não, porque Deus, ele é eterno. Salmos 90, verso de número 2, diz: Antes que nasceram os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és. Então, Deus é. Ele existe por causa sua, por necessidade da sua própria existência. Deus é uno. Deus é único, como está em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4. Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Ouve Israel, o Eterno, o Senhor, nosso Deus é único. Ou o Senhor é o único Deus, ou o único Senhor. Depois nós iremos ver também que concernente a essa palavra, Achad, ela quando fala que Deus é único, seria um único composto. Seria algo que dentro da sua unidade haveria uma composição de maior particularidade. No caso de Deus, dentro da essência divina, nós temos 3 pessoas. Cristo também vai declarar tal doutrina no Novo Testamento, em João capítulo 10, versículo 30, quando ele fala que ele é um para com o Pai. Os atributos de Deus ativos, eles vão falar concernente a cosmoteus. Que seria isso? Seria o relacionamento de Deus para com o mundo. Nós vamos ver primeiro a onipotência de Deus, como declarado em Apocalipse capítulo 19, versículo 6, e Jó capítulo 37, versículo de número 23, que diz que Deus é detentor de todo poder. Vimos a onipresença de Deus, Deus está em todos os lugares, e a onisciência de Deus. Podemos ver que só Deus tem esses tributos: onipotência, onipresença e onisciência. Vimos também dentro do tributo ativo de Deus que Deus é a própria sabedoria, como está em Provérbios capítulo 3, versículo 19. E vimos que Deus é soberano. Deus ele tem o direito absoluto sobre suas criaturas e delas dispor como lhe apraz, como está em Daniel capítulo 4, versículo de número 35. Agora nós iremos fazer um pequeno intervalo e logo após voltaremos com o segundo vídeo desta aula.